Prezados irmãos e irmãs aqui presentes, prezados internautas, todos vocês que nos acompanham e rezam conosco através de suas casas, com muita confiança, com muita fé e com a luz do Espírito Santo, aqui queremos refletir sobre a palavra que acabamos de ouvir. Para vocês que estão aqui, tem o folhetinho em mãos, tomem na primeira página, tem aí uma figura muito interessante, uma imagem. Para aqueles que estão em casa, vou tentar descrevê-la. O folheto traz essa ilustração, uma vinha ao fundo, uma árvore grande, ao centro uma mesa com o administrador distribuindo o pagamento aos operários. Uns têm as moedas já em mãos, outros estão um pouco mais adiante, e tem um em primeiro plano, está com os braços cruzados, uma face, me parece um pouco assim enfurecida, uma raiva muito grande. Certamente esse representa o operário contratado de madrugada. Os outros, possivelmente os que foram contratados por último, estão muito até contentes, uma face bastante alegre. E um está acabando de receber, tem um instrumento de trabalho em mãos, enfim, é uma ilustração, não é? Nós somos tentados a dizer que esse patrão foi injusto com os operários, sim ou não? Todos receberam o mesmo pagamento, uns trabalharam o dia inteiro e outros trabalharam apenas 1 hora ou pouco mais. Se você fosse o primeiro operário contratado às 5 da manhã, você também teria raiva e inveja dos outros? E se você tivesse sido estes últimos operários, um destes últimos operários, sentiria muita alegria pela bondade do patrão? Bom, talvez para ilustrar um pouco mais o que a palavra de Deus quer nos dizer, neste 25º domingo do tempo comum, nós teríamos que ir à primeira leitura, o profeta Isaías, quando Deus através do profeta diz: olha, meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, estão os meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Deus é Deus, nós somos nós, seres humanos. Eu comentava hoje de manhã, cada um de nós pensa e julga e age de acordo com critérios muito humanos. E olha que cada um de nós foi criado e educado em uma mentalidade muito capitalista, a mentalidade do lucro. Querendo ou não querendo, até inconscientemente, cada um se pergunta: mas o que eu vou ganhar se eu fizer isso? Sim ou não? Parece que é o nosso mundo, fomos criados assim. Porém, para Deus as coisas são muito diferentes, segundo o que a palavra de Deus hoje nos falou. Aqui temos diante de nós uma parábola. Jesus gostava de contar parábolas. São o quê? São comparações, são histórias cheias de detalhes, muitas vezes com cores fortes para chamar a atenção. É na realidade um estilo literário que se usava naqueles tempos, não só Jesus, mas também no Antigo Testamento temos parábolas, basta a gente procurar. E como parábolas ou histórias, existem muitas interpretações que se pode dar a cada uma delas. Eu escolhi 2 interpretações para rapidamente a gente perceber um pouco tudo isso. Numa primeira interpretação, vamos dar nomes aos personagens. Quem é o patrão nessa história de Jesus? O patrão é o próprio Deus, sem dúvida. O que é a vinha? A vinha representa aqui o próprio mundo. E os operários? Os operários certamente são todas as pessoas. Os da primeira hora, e aqui nós temos que fazer um parênteses, porque o Evangelho é segundo São Mateus. São Mateus era do povo de Jesus, era judeu, e ele escreveu para
judeus convertidos ao cristianismo. Portanto, os operários da primeira hora, os primeiros chamados, os primeiros convertidos, foram o povo de Jesus, o povo judeu. Muitos recusaram, outros aceitaram a proposta de Jesus e se tornaram cristãos. São Paulo foi, também um judeu, fariseu, enfim, Porém, e todos os outros apóstolos, enfim, e tantos outros discípulos. E os operários das 5 horas da tarde, os últimos operários, quem seriam? E nós nos surpreendemos quando fazemos essa interpretação. Somos todos nós que viemos do paganismo, não somos judeus, e fomos evangelizados e cristianizados, ao longo da nossa vida, mas não somos do povo de Jesus. Portanto, nessa interpretação, nós somos os operários das 5 horas da tarde. Muda ou não muda um pouco o nosso sentimento diante desse padrão? Afinal, nós somos os beneficiários de tudo isso, fomos os que fomos bem pagos, enfim, podemos dizer assim. O certo é que para Deus todos somos iguais, e o salário vai ser o mesmo, tanto para aqueles primeiros operários como para os últimos. Qual é o salário nessa parábola? O salário é a vida eterna, o salário é o céu, é a vida junto de Deus. Portanto, temos que agradecer muito a bondade de Deus, o amor de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia é muito, muito maior do que nós podemos imaginar. Uma outra interpretação, um pouco mais, digamos, eclesial dessa parábola, nos leva a refletir sobre a própria igreja. O patrão, o próprio Deus, o Cristo, continua chamando, convidando: ide também vós para a minha vinha. E a vinha de Deus é a igreja, a comunidade cristã. Tantos ouviram o chamado, pequenininhos ainda, hoje mesmo batizamos 2 crianças de manhã. Outros escutaram o chamado de Deus, o apelo de Deus um pouco mais tarde, talvez alguns até já com idade bastante avançada. Mas vejam, Deus não pensa como nós. Deus não olha o tempo, mas olha a atitude pronta e generosa da resposta da pessoa que foi chamada. E diante dessa recompensa gratuita de Deus, qual é a nossa atitude? Nos alegramos com o amor de Deus que acolhe a todos? Ou nos deixamos levar por sentimentos de raiva, de inveja, de ciúmes, como aquele primeiro operário que reclamou tanto na parábola? Ou ainda, pode ser que erroneamente nos consideremos merecedores de privilégios, de direitos, só porque estamos o tempo inteiro na igreja, desde pequenos, enfim. Como explicar? Outra pergunta: como explicar esta aparente injustiça de Deus na parábola? Humanamente é muito difícil entender, só entenderemos numa visão de profunda fé. Quem trabalha para Deus, para o reino de Deus, deve fazer por amor. E quando alguém faz por amor, não se interessa pela recompensa, pelos elogios, pelo pagamento. Vocês que são mães, fazem contas ou fizeram contas de quantas noites perderam de sono quando os filhos eram pequenos? Ou quantas vezes trocaram a criança? Não. Por quê? Porque fez com espírito de profundo amor e doação. A fidelidade ao Senhor já é uma recompensa para todos nós. E sem dúvida, Deus nos dá muito, muito, muito mais do que nós merecemos ou pedimos. Deus é bom. Na comunidade de Jesus, portanto, a idade, o tempo de serviço, a posição hierárquica não servem para garantir direitos, privilégios ou superioridade. Embora com funções diversas, todos somos iguais em dignidade, todos somos filhos de Deus, e todos devem ser acolhidos, amados e considerados e respeitados de igual forma. Mas uma coisa: se na vinha do Senhor, se na igreja há lugar para todos,
Porque ainda existem muitas pessoas que continuam, entre aspas, desempregadas, sem ocupação. Será que não há trabalho para elas? Será que não tiveram oportunidade? Ou será que elas se acomodaram, cruzaram os braços e não quiseram assumir compromissos? Pensemos um pouco sobre isso. O certo é que Deus não quer ninguém desocupado na sua vinha. Cristo continua convidando, chamando: ide também vós para a minha vinha. E qual é a sua resposta? Qual é o seu lugar na vinha do Senhor? Estamos celebrando as novenas da festa de São Francisco. São Francisco encontrou o seu lugar. São Francisco disse sim ao apelo de Deus: vai, reconstrói a minha igreja. E a obra de Francisco foi extraordinária. Que Deus possa nos ajudar, e por intercessão de São Francisco, cada um de nós possa também continuar dando o máximo de nós mesmos, para o bem da igreja, para o bem do reino de Deus, da vinha do Senhor. E nesse espírito de fé, continuemos nossa celebração rezando juntos.